Oi gente, tudo bem? Recentemente eu postei uma fotinha lá no Insta mostrando meu novo conjunto de pincéis, que é o conjunto de pincéis da Love Beauty, e vocês pediram super pra eu mostrar em vídeo pra vocês esses pincéis. Então, como o pedido de vocês é uma ordem, vou aqui mostrar todos os pincéis que vieram nesse kit pra vocês, tá? Bom, esse kit eu ganhei da nossa parceira da Arco-Íris Cosméticos. Vocês encontram esse kit e também os pincéis individuais da marca e de outras marcas também lá na Arco-Íris. E a gente tem cupom de desconto, que é a Mania Vaidosa, tá? Enfim, esse kit, gente, ele tem 13 peças. 12 pincéis e o estojo, que é esse estojo maravilhoso que eu adoro, porque além de lindo, ele é muito útil. Mas antes de eu mostrar o estojo, vou falar pra vocês, aqui na caixinha deles, gente, uma coisa legal é que vem a fotinha de todos os pincéis, mostrando pra que serve cada um. Apesar de que, gente, isso daqui é uma orientação básica. Você utiliza o pincel porque você achar legal, entendeu? Não é porque tá escrito aqui que o pincel é de delineador que você tem que usar para fazer delineador. Se você gosta de aplicar batom com aquele pincel, usa para aplicar batom. Enfim, você vai achar a melhor utilidade para aquele pincel. Não tem que seguir a regra aqui não, mas é uma orientação. O kit de pincéis vem nessa case, que é muito bonita, e além de bonita, gente, ela é útil. Por quê? A gente faz assim e deixa os pincéis, serve como porta-pincel também, tá? Então, pra você que é maquiador ou pra você que gosta só de maquiagem, é bem legal isso, porque não é só uma casezinha que vem assim junto com os pincéis, vai ter utilidade, sabe? Bom, todos os pincéis que vem aqui dentro vêm com plástico, tá? Eu já tirei porque, né, não dou conta. E além do plástico que vem, aqui é um plastiquinho protetor normal, os pincéis de face vêm com essa parte protetora, que é esse plástico bem resistente, e é legal você não jogar fora, porque isso vai ajudar a manter as cerdas no lugar, tá? E o cabo é de madeira e aqui vem escrito a função do pincel e o número dele. Agora eu vou mostrar pra vocês pincel por pincel pra vocês verem direitinho como que é composto esse kit, tá? Esse primeiro pincel, que é o L01, eles colocam aqui que é um pincel de delineador, tá? Ele é um pincel de cerdas sintéticas. Eu particularmente, Michelle, eu não gosto de usar ele pra delineador, mas você pode utilizar ele sim, não tem problema. Eu gosto dele pra aplicar glitter, pra fazer algum tipo de detalhe na maquiagem, pra aplicar batom, enfim, tem infinitas possibilidades. É um pincel muito legal e ele tem as cerdinhas sintéticas e é bem pequenininho. O próximo pincel é o L50, que é um pincel chato grande para sombra, tá? Ele é um pincel de cerdas sintéticas também, e eu particularmente eu gosto muito de aplicar produtos cremosos com ele. Um fixador de sombras, uma sombra cremosa, aplicação de glitter, por exemplo, em toda a pálpebra, enfim. Ou até mesmo sombra, gente. Vai da criatividade de vocês, vai adaptando e usando para o que vocês acharem adequado. O próximo pincel é um pincel que eu gosto muito, tá? É o L52. Ele é um pincel chato de cerdas curtas para sombra. As cerdas dele são naturais e ele é ótimo para aplicar sombra na pálpebra, para iluminar abaixo da sobrancelha. É um pincel muito legal. Na verdade, para aplicar sombra, eu sempre uso o pincel desse jeito aqui, é o que eu mais gosto. O L55 é um pincel chanfrado para sombras. Ele também tem as cerdas naturais e vocês podem perceber que ele tem esse corte chanfradinho. E, gente, ele é muito fácil para você fazer aquele cantinho externo. Sabe aquele Vzinho que a gente faz na maquiagem aqui no canto externo? Então, ele já tem o formato ideal para isso. Você só encosta o pincel, já dá o formato chanfrado, né? E eu gostei muito desse pincel porque ele tem um tamanho muito bom, assim. Às vezes os pincéis chanfrados que eu tenho de cerdas naturais, às vezes são muito grandes, e eu que tenho um olhinho um pouco menor, o cantinho fica quase lá na sobrancelha, sabe? Então esse daqui tem o tamanho ideal para você ir construindo o cantinho externo sem abranger muita coisa dos olhos, sabe? O próximo é o L65, gente. Ele é um pincel lápis, ele é de cerdas naturais e ele é muito legal para você esfumar o côncavo com um pouco mais de precisão, fazer aquele esfumado do cut crease, sabe? Também é bom pra esfumar abaixo na linha d'água, pontinho de luz no canto interno. É o tipo de pincel que você precisa ter assim no seu kit, sabe? Os outros dois são meus queridinhos, gente, que é o L60,
que é o clássico pincel de esfumar rabo de cavalo, gente. Ele é de cerdas naturais, ele tem um tamanho muito legal, que serve para olhos menores como para olhos que são maiores, assim. Então ele tem um tamanho ideal, as cerdas dele são bem macias e ele esfuma bem legal a maquiagem. Eu gostei bastante desse pincel. E vocês sabem, assim, que pincel de esfumar nunca é demais. Pra mim, num kit tinha que vir 3 pincel de esfumar, assim, rabo de cavalo. Sou dessas. E o outro que também é um queridinho meu é o L70, que é um pincel para delineador. E esse, gente, realmente é um pincel de delineado. Ele é chanfrado de cerdas sintéticas e ele é fininho e durinho na medida ideal, assim, sabe? Então com ele você consegue fazer um delineado fininho e preciso, porque quando o pincel, pelo menos na minha opinião, tá? Quando o pincel é muito molenguinha, você não consegue ter firmeza para traçar o delineado. E por ele ser um pouco mais firme na medida, você consegue um delineado bem mais preciso. Então esse daqui virou meu queridinho também. Partindo para os pincéis de face, gente, o primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é o L17, que é um pincel de corretivo. Esse tipo de pincel é ideal para você aplicar o corretivo e depois você pode ir com ele dando batidinhas em cima para assentar o corretivo, sabe? Ele é um pincel denso na medida para poder assentar o corretivo, porque quando o pincel é muito espaçado, parece que não assenta o corretivo direitinho, sabe? Deixa mais marcado do que certinho, e ele é muito legal. Temos também o famoso Dual Fiber, gente, que é o pincel que aqui eles colocam como sendo para base e pó, é o L10. Eu, Michelle, gosto muito desse tipo de pincel para dar o acabamento final na maquiagem. Sabe quando você termina a maquiagem, você quer polir a pele para tirar aquele excesso de coisas e deixar a pele com aquele acabamento profissional? Então é esse tipo de pincel que eu gosto de usar. Ele é bem macio, ele é bem gostoso mesmo, assim, eu gostei muito do toque das cerdas dele. Temos também o L15, que é o pincel para blush. É aquele pincel chanfrado, de cote chanfrado, de cerdas naturais, que é super usado para blush e eu gosto muito dele também para contorno e iluminador. Gente, é um pincel multiuso, que eu digo assim, porque você pode usar ele para contorno, porque ele não é muito largo, certo? Então dá para você fazer uma marcação de um contorno bem definido e esfumado. Dá pra você aplicar o blush e se você vir com essa parte aqui, você consegue aplicar o iluminador perfeitamente. Então é o estilo de pincel de blush que eu mais gosto, assim, que é esse de corte chanfrado. Temos também o pincel pra pó, que é o L20. E eu adorei esse pincel porque, gente, eu gosto de pincel bem fofão pra pó. E então pincéis assim bem fofão, você consegue espalhar melhor o produto de uma forma mais uniforme. E esse daqui ele tem as cerdas naturais e ele é bem gostoso. E por fim, gente, o meu pincel queridinho da vida, que é o pincel para base L12, que é o famoso Flat Top Kabuki, que é um kabuki reto. Você consegue aplicar a base de uma forma uniforme e pela densidade dos pelinhos aqui das cerdas, ele não é aquele pincel que deixa riscada a pele, sabe? Ele é bem denso e macio na medida, assim. Então ele é muito, muito, muito bom pra aplicar a base, gente, a cobertura fica maravilhosa. Bom, gente, então esse foi o kit de pincéis da Love Beauty, é um kit profissional, como eu falei pra vocês, e vocês podem adquirir o kit ou também o pincel individual. De repente vocês precisam de um pincel só de base, o Flat Top Kabuki, então você compra só o Flat Top, entendeu? No mais, é um kit que eu acho que vale muito a pena. Daí vocês estão me perguntando, Michelle, quanto custa o kit? Bom, o kit custa R$ 252,99. Nossa, que caro! Calma, antes de reclamar, gente, vamos pensar. Vamos lá, vamos pensar. Calculadora, 252,99 menos 8%, que é o que vocês vão ganhar de desconto usando o cupom Mania Vaidosa, tá? Sai R$ 232,75. Se você dividir esse valor por 12 pincéis,
Cada pincel sai por R$19,39. Particularmente eu não acho caro pela qualidade do produto, tá? De coração, realmente são pincéis profissionais. E eu falo que é R$19 cada um, mas tem a case também, né? Gente, e a Love Beauty também tem outros pincéis além desses do kit, tá? E como vocês pediram bastante pra eu gravar esse vídeo mostrando pra vocês, estou aqui, mostrei tudo pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? No blog, gente, eu vou deixar foto de cada pincel pra vocês conseguirem ver detalhadamente qual que é o pincel, tal, pra que serve e tudo mais, tá bom? Como eu já falei pra vocês, vocês encontram lá na nossa parceira, na Arco-Íris, e o cupom de desconto é Mania Vaidosa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele joinha embaixo aqui pra mim, se inscreve no canal que é pra acompanhar todas as novidades e um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.